O irmão Derek anunciou isso ao Comitê Disciplinar da Ordem dos Advogados do Estado, com a voz carregada de uma preocupação fingida. Ela nunca passou no exame da Ordem dos Advogados. Ela vem fraudando clientes há anos. Meus pais sentaram-se atrás dele, assentindo solenemente com a cabeça, minha mãe segurando uma pasta com provas que havia reunido, o maxilar do meu pai contraído em justa indignação. Sentei-me sozinha à mesa dos réus, de mãos cruzadas, sem dizer nada, aguardando o momento que despedaçaria todas as mentiras que eles haviam cuidadosamente construído. Mas por que o juiz William Harrington, presidente do painel disciplinar, parou de repente no meio da frase ao abrir meu processo, seu rosto empalidecendo à medida que o reconhecimento inundava seus olhos? Advogados, precisamos de um breve recesso. Sua voz estava tensa. 5 minutos. Os membros da banca trocaram olhares confusos. A expressão presunçosa do meu irmão vacilou ao primeiro sinal de incerteza. O juiz Harrington não esperou por um acordo. Levantou-se abruptamente, pegou meu processo e desapareceu em seu gabinete. A família Hamilton tinha expectativas. Meu pai, Gregory Hamilton, era cirurgião torácico no Hospital Geral de Massachusetts. Minha mãe, Diana, vinha de uma família rica e tradicional de Boston, daquelas que se comunicavam discretamente pelos corredores de clubes privados e galas beneficentes. Meu irmão mais velho, Derek, seguiu o caminho convencional. Harvard Law, contencioso corporativo, e aos 32 anos tornou-se sócio de um escritório de advocacia de prestígio. E então havia eu, Vanessa. O problema, disse meu pai quando anunciei meus planos de carreira durante meu terceiro ano na Faculdade de Direito de Columbia, é a defesa criminal. Você quer defender criminosos. Quero defender pessoas acusadas de crimes. Há uma diferença. Para os sócios da firma de Derek, não faz a menor diferença ver seu nome associado a assassinos e traficantes de drogas. Não me importo com o que os sócios de Derek pensam. Você deveria. Nós te criamos para representar esta família com dignidade. Eu me formei em segundo lugar na minha turma, passei no exame da Ordem dos Advogados na primeira tentativa e trabalhei como assistente de um juiz federal. Nada disso importava. Eu havia escolhido o tipo errado de direito. Abri meu próprio escritório há 8 anos, Hamilton Defense Associates, que funciona em um prédio residencial reformado em Cambridge. Os 3 primeiros anos foram brutais. Casos de defensores públicos sobrecarregados que pagavam quase nada. Trabalho designado pelo tribunal para réus que ninguém mais queria pegar. Aprendi a sobreviver à base de café e determinação, construindo uma reputação um caso impossível de cada vez. Minha família assistia de seu ponto de vista privilegiado em Beacon Hill, aguardando meu fracasso. Ainda correndo atrás de ambulâncias. Derek perguntava nos raros jantares em família aos quais eu comparecia. Ainda ajudando empresas a evitar as consequências por matar pessoas, eu responderia. Paramos de fingir que gostávamos um do outro por volta do 4º ano. No 6º ano, tudo mudou. Eu ganhei o caso Morrison. Um homem acusado de um assassinato que não cometeu. Condenado com base em provas forjadas por um promotor corrupto. O processo de apelação durou 18 meses. A exoneração foi notícia em todo o país. De repente, meu telefone começou a tocar sem parar. No 7º ano, a Hamilton Defense Associates já contava com 12 advogados. Ganhamos mais 3 casos de condenação injusta, expusemos um padrão de má conduta do Ministério Público no condado de Suffolk e construímos uma reputação como o escritório que aceitava casos que outros advogados não queriam, e os vencia. O caso Fitzgerald ocorreu no 8º ano. Marcus Fitzgerald, um veterano negro e proprietário de uma pequena empresa, foi acusado de fraude de valores mobiliários em um caso que cheirava a perseguição seletiva. As evidências eram circunstanciais, a investigação era suspeitamente tendenciosa e a cobertura da mídia tinha conotação racial. Todos os grandes escritórios de advocacia de Boston recusaram o caso. Eu aceitei. O julgamento durou 6 semanas. Desmantelamos o caso da acusação peça por peça, expus a origem da investigação numa queixa de um concorrente e demonstrei que condutas idênticas por parte de executivos brancos tinham sido ignoradas. Os argumentos finais duraram 4 horas. Marcus Fitzgerald foi absolvido de todas as acusações. O jornal Boston Globe classificou o caso como uma aula magistral de defesa criminal. A revista National Law Journal publicou minha fotografia na capa. Analistas jurídicos dissecavam meus interrogatórios para seminários de educação continuada. O juiz William Harrington, que presidiu o julgamento, enviou-me um bilhete escrito à mão. Em 30 anos como juiz, nunca testemunhei uma argumentação tão brilhante. Você restaurou minha fé no sistema adversarial.
Guardei o bilhete na gaveta da minha escrivaninha. Eu não fazia ideia de que ele havia emoldurado o documento com o veredicto e o pendurado na parede de seu gabinete. Minha família nunca reconheceu nada disso. No mundo deles, o sucesso na defesa criminal não era sucesso nenhum. Era confirmação de que eu havia desperdiçado meu potencial defendendo as pessoas erradas. A denúncia ética chegou há 3 semanas. Preenchido por Derek, assinado também pelos meus pais. Alegaram que eu nunca havia sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados de Massachusetts. Segundo a denúncia, eu vim exercendo advocacia ilegalmente há 8 anos, fraudando clientes e falsificando credenciais. As provas apresentadas eram elaboradas. Derek havia obtido o que ele alegava serem registros oficiais mostrando que eu havia reprovado no exame da Ordem dos Advogados 2 vezes e nunca mais o tentei. Meus pais forneceram declarações de supostas testemunhas que me ouviram admitir que eu não era realmente advogado. Tudo foi fabricado. Cada documento, cada declaração, cada prova era mentira. Liguei imediatamente para minha advogada, Patricia Ancon. Eles falsificaram registros da Ordem dos Advogados. Ela estava incrédula. Isso não é apenas uma violação ética. É fraude criminosa. Derek tem contatos na Ordem dos Advogados. Alguém lhe devia um favor. Isso é uma loucura. Por que fariam isso? Pensei nessa questão durante semanas. A resposta foi simples e desagradável. Porque finalmente consegui ter sucesso nos meus próprios termos. Porque o caso Fitzgerald me tornou famoso de uma forma que eles não podiam ignorar. Porque meu nome estava nos jornais por algo de que eles se envergonhavam. E eles preferem me destruir a aceitar que escolhi um caminho diferente. Isso é patológico. Essa é a minha família. A audiência disciplinar estava marcada para uma manhã de terça-feira em setembro. Cheguei cedo, vestido com o mesmo terno azul marinho que usará para o discurso final em defesa de Fitzgerald. Patrícia sentou-se ao meu lado com caixas de documentos, registros de admissão na Ordem dos Advogados, certificados, transcrições judiciais, uma década de provas comprovando minha legitimidade. Derek chegou acompanhado de nossos pais e de seu próprio advogado, um sócio júnior de seu escritório que claramente não havia feito a lição de casa para descobrir quem eu realmente era. Eles planejaram sua entrada para causar o máximo impacto. Derek em seu terno de $3.000. A mãe com pérolas e uma preocupação fingida. O pai com a postura autoritária de um cirurgião. Eles não olharam para mim. Eu era o réu. O problema a ser resolvido. O painel disciplinar era composto por 3 membros, 2 advogados seniores e o juiz William Harrington, que atuou como presidente. Reconheci o nome dele na lista de jurados, mas presumi que ele se lembraria de apenas um advogado de defesa entre as centenas que compareceram perante ele. Eu estava errado. O processo começou com o advogado de Derek apresentando a queixa. Ele descreveu as acusações com uma solenidade ensaiada, exercício ilegal da profissão, fraude contra clientes, anos de engano. A ré construiu toda a sua carreira em cima de uma mentira, concluiu ele. Ela nunca foi advogada licenciada na comunidade de Massachusetts. Cada caso que ela conduziu, cada cliente que ela representou, cada comparecimento em tribunal que ela fez foi uma fraude contra o sistema jurídico. Minha mãe enxugou os olhos. Meu pai assentiu com seriedade. Derek mal conseguia conter sua satisfação. O juiz Harrington abriu meu processo para analisar os documentos da denúncia e parou. Seus olhos se moveram do arquivo para o meu rosto e de volta para o arquivo. Sua expressão oscilou entre reconhecimento, confusão, em seguida, algo que parecia uma fúria fria. Advogados, precisamos de um breve recesso. O intervalo de 5 minutos se estendeu para 15. A confiança de Derek começou a ruir. Seu advogado sussurrou algo urgente. Meus pais trocaram olhares preocupados. Quando o juiz Harrington retornou, ele não estava sozinho. Ele carregava um documento emoldurado e o que pareciam ser arquivos adicionais de seu gabinete. Antes de prosseguirmos, disse ele, com a voz deliberadamente controlada, preciso abordar algo incomum neste caso. Ele ergueu o documento emoldurado. Este é o formulário de veredicto do caso Commonwealth vs Fitzgerald, decidido em meu tribunal há 14 meses. Mandei emoldurá-lo porque, em 30 anos como juiz, representa o melhor exemplo de advocacia criminal que já presenciei. Ele colocou a moldura sobre a mesa, onde todos pudessem vê-la. A advogada que obteve esse veredicto está sentada nesta sala. Ela é a ré neste processo. O rosto de Derek empalideceu. A senhorita Hamilton, continuou o juiz Harrington, defendeu esse caso durante 6 semanas no meu tribunal.
Eu a observei interrogar as testemunhas, contestar as provas e apresentar uma argumentação final que, desde então, tenho usado como exemplo didático para estudantes de direito. Você está sugerindo, ele se virou para o advogado de Derek, que ela conseguiu isso sem ser uma advogada licenciada. Meritíssimo, temos a documentação. Eu vi sua documentação. A voz do juiz Harrington era tão vívida que poderia congelar o fogo. Também me dei a liberdade de obter os registros oficiais da senhora Hamilton diretamente da comissão de exame da Ordem dos Advogados durante nosso recesso. Ele abriu um arquivo. Vanessa Hamilton foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados de Massachusetts em julho de 2016. Obteve uma pontuação no 97º percentil. Foi admitida na Ordem em outubro de 2016. Número de inscrição: 687.432. Atualmente ativa e em situação regular. Ele colocou os registros oficiais sobre a mesa. Os documentos apresentados com esta denúncia são falsificações. Falsificações de má qualidade, aliás. Os números dos certificados não correspondem ao sistema de formatação do Conselho, e as assinaturas são cópias digitais que não condizem com os originais daquela época. Derek levantou-se abruptamente. Deve haver algum engano. Sentence, Sr. Hamilton. A ordem do juiz Harrington não deixou espaço para discussão. O único erro nesta sala foi cometido por quem pensou que poderia fabricar provas e apresentá-las a uma comissão disciplinar que inclui um juiz que conhece pessoalmente o trabalho do réu. Ele se virou para meus pais. Senhor e senhora Hamilton, vocês assinaram esta queixa em conjunto. Vocês forneceram declarações de apoio. Quero deixar bem claro o que está acontecendo aqui. Vocês apresentaram documentos fraudulentos a um processo disciplinar oficial. Isso é um crime. A compostura que minha mãe tanto demonstrava se desfez. Não sabíamos. Derek disse que tinha provas. Você assinou declarações juramentadas apoiando alegações que sabia serem falsas sobre sua própria filha. Quer você tenha criado os documentos falsificados ou simplesmente os tenha endossado, você é cúmplice dessa fraude. A audiência transformou-se da minha acusação para a acusação deles. O juiz Harrington me convidou a apresentar provas, o que fiz metodicamente. 8 anos de registros judiciais, credenciais expostas de todos os casos que conduzi, depoimentos de juízes, colegas e clientes, o histórico completo e documentado de uma carreira jurídica legítima. Em seguida, Patrícia apresentou a análise forense das provas fabricadas por Derek. Os documentos apresentados pela reclamante foram criados há aproximadamente 6 semanas, explicou ela, mostrando relatórios técnicos. Os metadados digitais mostram que foram produzidos em um computador registrado em nome do escritório de advocacia de Derek Hamilton. As inconsistências de formatação indicam que o criador teve acesso a documentos autênticos da Ordem dos Advogados, mas os modificou incorretamente. O advogado de Derek tentou interromper. Meu cliente recebeu esses documentos de... Por quem? Perguntou o juiz Harrington. Porque se o seu cliente tiver uma explicação sobre como documentos falsificados foram criados no sistema de computador da empresa dele, o comitê gostaria muito de ouvi-la. Silêncio. Vi a carreira do meu irmão desmoronar em tempo real. Tudo o que ele construiu, a trajetória rumo à sociedade, o escritório de advocacia prestigioso, o legado da família Hamilton, desmoronou porque ele não conseguia tolerar o sucesso da irmã. Este comitê está rejeitando a queixa contra Vanessa Hamilton, anunciou o juiz Harrington. Além disso, estamos encaminhando este caso ao Ministério Público para investigação de apresentação de documentos fraudulentos, perjúrio e conspiração para interferir em processos judiciais. Ele olhou diretamente para Derek. Senhor Hamilton, sugiro fortemente que o senhor contrate um advogado de defesa criminal. Dado o seu aparente desprezo por essa área do direito, recomendo que encontre alguém tão competente quanto sua irmã. Ele fez uma pausa. Embora eu duvide que ela aceite seu caso. As consequências se desenrolaram nos meses seguintes. Derek foi preso 3 semanas após a audiência. A empresa o demitiu imediatamente. A possibilidade de se tornar sócio não resiste a acusações federais de fraude e perjúrio. Sua licença para exercer a advocacia foi suspensa enquanto aguarda o resultado do processo criminal. Meus pais não foram acusados, mas apenas porque cooperaram plenamente com os investigadores, testemunhando que Derek havia arquitetado o esquema e garantindo-lhes que as provas eram legítimas. No entanto, a reputação deles na sociedade de Boston foi destruída. O jornal The Globe publicou uma matéria sobre o casal de cirurgião e socialite de renome que tentou incriminar a filha por exercício ilegal da advocacia. Eles pararam de frequentar eventos de gala beneficentes.
Eles renunciaram aos seus títulos de sócios do clube. Eles se tornaram exatamente aquilo que sempre temeram, o alvo de um escândalo sussurrado. Derek acabou se declarando culpado de acusações reduzidas, apresentação de documentos falsos e declarações falsas. Ele foi condenado a 18 meses de prisão federal e teve sua licença para advogar cassada permanentemente. O legado da família Hamilton, que ele estava tão determinado a proteger, terminou com um criminoso condenado. A investigação federal avançou rapidamente. A empresa de Derek realizou uma auditoria interna que revelou que ele havia usado recursos da empresa para criar os documentos falsificados, uma infração que violava não apenas a lei penal, mas também seu contrato de sociedade. Os sócios seniores emitiram um comunicado distanciando-se de suas ações, classificando-as como uma profunda traição aos valores da firma e à própria profissão jurídica. A ironia não me passou despercebida. Durante anos, Derek menosprezou meu trabalho, chamando a defesa criminal de oportunismo e exploração de casos insignificantes. Agora ele precisava exatamente do tipo de advogado de quem sempre zombara. O advogado dele entrou em contato comigo uma vez, para saber se eu consideraria representar meu próprio irmão. Patrícia atendeu a ligação. A senhorita Hamilton recusa, disse ela a ele. Mas ela recomenda que seu cliente encontre o melhor advogado de defesa criminal que ele puder pagar. Ele vai precisar de um. Derek acabou com uma defesa competente, mas sem grandes destaques. Ele não tinha condições de pagar pela representação jurídica de alto nível que seu caso exigia. Os honorários advocatícios já haviam consumido todas as suas economias, e nossos pais, diante da possibilidade de também serem responsabilizados, se recusaram a ajudar a financiar sua defesa. O acordo judicial foi o melhor que ele conseguiu: 18 meses, pena mínima federal e cassação permanente da licença para exercer a advocacia. Para um homem que construiu toda a sua identidade em torno da carreira jurídica, a cassação da licença para exercer a profissão foi, sem dúvida, pior do que o tempo na prisão. Meu pai tentou entrar em contato comigo uma vez durante esse período. Ele apareceu no meu escritório sem avisar, perguntando à minha recepcionista se poderia falar comigo em particular como família. Saí para a sala de espera, mas não convidei a entrar. Vanessa, precisamos conversar. Não temos. Seu irmão fabricou provas e apresentou documentos fraudulentos a uma comissão disciplinar para destruir minha carreira. Você assinou a denúncia em conjunto com ele. Você prestou depoimento sob juramento corroborando as mentiras dele. Nós acreditamos nele quando ele disse que Você acreditou no que quis acreditar. Você queria que eu fracassasse desde o dia em que escolhi a defesa criminal em vez do direito corporativo. Derek acabou de lhe dar uma arma. Ele estava parado na minha sala de espera, cercado por clientes e funcionários, desprovido da autoridade que exercia em todos os outros lugares. Pela primeira vez na vida, vi meu pai parecer pequeno. Vá embora, eu disse, e não volte mais. Ele foi embora. E nunca mais voltou. 6 meses após a audiência, recebi uma carta da minha mãe. Nunca tivemos a intenção de que as coisas chegassem a este ponto. Derek nos garantiu que tinha preocupações legítimas. Nós só queríamos proteger o nome da família. Não respondi durante 2 semanas. Quando finalmente o fiz, escrevi 3 frases. Você tentou destruir minha carreira com provas fabricadas. Você assinou declarações juramentadas me chamando de fraude. A única coisa que você estava protegendo era a sua própria incapacidade de aceitar que eu tive sucesso em termos que você não escolheu. Nunca mais tive notícias deles. A Hamilton Defense Associates comemorou seu 10º aniversário no mês passado. Nossa equipe cresceu para 23 advogados. Ganhamos 11 casos de condenações injustas, libertamos 8 pessoas inocentes da prisão e expusemos a corrupção em 3 procuradorias diferentes. O National Law Journal me nomeou um dos 50 melhores advogados de defesa criminal do país. O juiz Harrington aposentou-se no ano passado. Em sua cerimônia de despedida, ele mencionou o caso Fitzgerald como o ponto alto de sua carreira judicial. Ele também mencionou, provocando risos consideráveis, que certa vez presidiu uma audiência disciplinar em que as provas apresentadas pelo denunciante eram tão mal forjadas que insultavam a inteligência de todos os presentes. Eu compareci à cerimônia. Depois, ele me encontrou na multidão. Ainda tenho aquele veredicto emoldurado. Sabe, está no meu escritório agora. Sinto-me orado. Meritíssimo. William. Estou aposentado. Ele sorriu. Como está lidando com a situação do seu irmão? Não sei. Não falei com ninguém da minha família desde a audiência. Ele assentiu lentamente. Algumas famílias não conseguem sobreviver ao sucesso.
Preferem destruir a si mesmas a admitir que estavam erradas. Ele apertou minha mão. Você construiu algo extraordinário, senhorita Hamilton. Nunca deixe ninguém fazer você se desculpar por isso. Minha filha nasceu há 4 meses. O nome dela é Eleanor, em homenagem à minha avó, a única Hamilton que apoiou minha escolha de carreira, que morreu 2 anos antes do caso Fitzgerald, mas me disse em seu leito de morte que sabia que eu mudaria a vida das pessoas. Tenho Eleanor no colo no berçário da minha casa em Cambridge, comprada com o dinheiro que ganhei defendendo pessoas em quem todos os outros já haviam desistido. Eu conto a ela histórias sobre justiça e determinação, sobre defender a verdade, mesmo quando pessoas poderosas querem enterrá-la. Seus avós, meus pais, não farão parte da sua vida. Eu disse a ela ontem à noite, embora ela seja muito jovem para entender. Seu tio Derek está na prisão. Isso não é castigo, é consequência. Quando você tenta destruir alguém com mentiras, às vezes a verdade destrói você. Ela piscou para mim com aqueles olhos desfocados de recém-nascida. Você vai fazer coisas incríveis, Eleanor. E quando fizer, eu vou te apoiar. Seja qual for a sua escolha, qualquer caminho que você trilhar. É isso que significa família. Não exigem que você siga o roteiro deles. Parabéns por ter escrito a sua própria história. Eu a coloquei no berço e fiquei observando-a dormir. O peso do que poderia ter se instalado sobre mim, às vezes, nesses momentos de silêncio. Se o juiz-presidente tivesse sido qualquer outra pessoa que não William Harrington, qualquer pessoa que não tivesse meu veredicto emoldurado na parede, a audiência poderia ter transcorrido de forma diferente. Os documentos falsificados de Derek podem ter desencadeado uma investigação que levou meses para ser concluída. Minha licença pode ter sido suspensa durante a revisão. Os clientes podem ter fugido. A empresa que eu passei 8 anos construindo poderia ter entrado em colapso sob o peso de um escândalo fabricado. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, minha família entrou em uma audiência disciplinar esperando finalmente provar que eu era a fraude que sempre alegaram que eu era. Em vez disso, eles provaram o seu valor. O juiz-presidente emoldurou meu veredicto e o pendurou na parede. Ele sabia exatamente quem eu era antes mesmo que eles abrissem a boca. Eles pensaram que estavam me desmascarando. Eles estavam se expondo. E agora, enquanto Derek cumpre sua pena e meus pais desaparecem na obscuridade que mais temiam, a Hamilton Defense Associates continua crescendo, continua vencendo, continua provando que a única coisa mais poderosa do que a expectativa familiar é a integridade pessoal. Eles queriam me caçar a licença para exercer a profissão. Em vez disso, eles se excluíram da minha vida. Esse é o único veredicto que importa.